Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre fundos de investimentos. Os fundos de investimentos são uma espécie de condomínio onde cotistas se reúnem para investir em determinados ativos financeiros. Existem fundos de investimentos de renda fixa, onde os recursos serão alocados em produtos de renda fixa, multimercados, onde os recursos serão alocados em diversos ativos, seja renda fixa, ações, câmbio, e por último os fundos de investimentos em ações. Esses são os principais fundos de investimentos disponíveis na indústria. Um fundo de investimento ele possui CNPJ próprio e dentro desse CNPJ ele possui diversas regras a serem seguidas pelo gestor. Para que exista um fundo de investimento são necessários alguns participantes do mercado. Um é o gestor, que é responsável pelas decisões de investimentos do fundo. O segundo é o administrador, que é responsável pelo cálculo de cotas, divulgação de resultados, eventuais convites para realização de assembleias. O terceiro é o custodiante, onde os ativos desse fundo são guardados, vamos dizer assim. E por último, o auditor independente, que é responsável por fiscalizar tudo que está sendo feito no fundo e se as estratégias do fundo estão de acordo com a política de investimento. Pelo trabalho de gestão do fundo, é cobrado uma taxa de administração, que é normalmente dividida em percentual ao ano. Os cotistas que participam do fundo de investimento, eles pagam uma taxa de administração, que é uma taxa destinada a pagamento dos custos com administração, com gestão, com custodiante e auditor independente. Normalmente, os fundos de renda fixa conservadores possuem taxas de administração entre 0,3% até 1% ao mês, sendo que 1% já é uma taxa considerada alta para produtos passivos. Normalmente, um produto que tem uma taxa de administração em torno de 1%, é um fundo um pouco mais ativo que busca superar o benchmark, busca superar o CDI. A tributação do fundo de investimento ela ocorre de duas maneiras. A primeira delas é o chamado come-cotas, onde de 6 em 6 meses, nos meses de maio e novembro, parte das cotas são debitadas para fazer o recolhimento de imposto de renda. Ao invés de resgatar o valor investido, o leão, a Receita Federal, recolhe parte dessas cotas na alíquota mínima de 15% sobre o lucro do período. Por exemplo, se o investidor acabou de investir em um fundo de investimento, nos primeiros 6 meses ele teve o débito do come-cotas, como dentro dos primeiros 6 meses a alíquota seria de 22,5%, o come-cota será na proporção de 15% sobre o lucro do período, e se eventualmente o investidor resgatar todo o recurso ainda antes de 6 meses, no resgate o cotista pagaria aí a diferença de 7,5% de imposto de renda. Outra forma de tributação é basicamente no resgate, como eu acabei de mencionar. Os fundos de investimentos de renda fixa e fundos de investimentos multimercados, esses possuem uma tributação com alíquota decrescente. Até 6 meses, o investidor paga 22,5% sobre o lucro. De 6 meses a 1 ano, o investidor paga 20% sobre o lucro. De 1 ano a 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, o investidor paga 15% sobre o lucro do período. Já nos fundos de ações, a alíquota de imposto de renda ela sempre será de 15%. E nos fundos de ações não existe o come-cotas. Alguns fundos multimercados que possuem dentro da composição da carteira mais de 67% em ações, esses produtos eles podem ter a tributação de renda variável, ou seja, de fundos de ações.
Mas para isso o fundo ele precisa ter claro dentro do regulamento que a estratégia do fundo é manter uma posição acima de 67% do patrimônio investido em ações. Além da taxa de administração, os fundos ativos, ou seja, aqueles que buscam superar o índice de referência, por exemplo, fundo de renda fixa que busca superar o benchmark que é o CDI, ou fundo de ações que busca superar o índice Bovespa, que é o índice de referência para ações. Os fundos ativos, eles possuem uma outra taxa, que é uma taxa de performance, ou seja, a partir do momento em que o fundo entrega um resultado superior ao benchmark, alguns fundos cobram uma taxa de performance sobre esse resultado. A taxa de performance ela já é provisionada diariamente dentro do fundo assim que o gestor consegue superar o benchmark. Ou seja, não existe um débito repentino no valor da cota. Assim como na taxa de administração. A taxa de administração ela já é provisionada diariamente dentro do fundo de investimento. Então, todos os dias é debitado 0,0000 alguma coisa dentro da cota do fundo. Então, o resultado, quando o investidor vai fazer algum tipo de comparativo ou acompanhamento, esse resultado já é líquido da taxa de administração.